Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Eu vou ler uma vez e depois eu vou pedir que todos possam repetir comigo. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Todos. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O tema do nosso primeiro estudo na Escola Bíblica Dominical, neste ano de 2024, o tema é o seguinte: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Onde nós focaremos a respeito da doutrina, especificamente da sã doutrina. Há algumas versões que nesse texto diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Mas como Jesus estava respondendo a um grupo de religiosos, um dos mais importantes, que eram os saduceus, evidentemente que esse grupo religioso, eles conheciam as Escrituras, tanto que na pergunta que eles fizeram a Jesus, eles estavam baseados numa lei que estava lá no Antigo Testamento. Então a tradução, a versão melhor é exatamente essa: errais, não compreendendo as Escrituras. Porque às vezes a pessoa pode conhecer as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, mas não compreender. Há uma diferença. Tanto que Jesus diz: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na leitura devocional, foi feita aqui pela nossa irmã Silvânia, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro, e esta revelação, exorta o seguinte: vamos retornar. 2 Pedro 3,18. Cada texto que nós falarmos, é importante que os irmãos verifiquem. 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Então há uma exortação, um ensino claro de que antes de crescermos em quaisquer coisas, devemos conhecer, devemos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia, e no decorrer do estudo nós vamos ver. Agora vamos abrir em João, capítulo 7, versículo 15 a 17. Nesse texto nós vamos ver exatamente o que significa, o que é a sã doutrina. E por que nós, como cristãos, devemos ter um apreço pela sã doutrina. João 7, 15, 17. Todos encontraram? João 7, 15, 17.
Vejamos o que é que diz. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Primeira coisa, a admiração que os judeus tiveram em relação a Jesus. Veja qual a pergunta: como sabe este letras sem ter estudado? Naturalmente, dentro das escolas teológicas do período, né, que existiam, inclusive daqueles grupos religiosos, escribas, fariseus, saduceus e etc, etc. E eles se admiravam: como sabe este letras sem ter estudado? Aí qual foi a resposta de Jesus? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Portanto, a doutrina, a sã doutrina, a origem da sã doutrina é o céu. Então, o apreço que nós devemos ter em relação à sã doutrina, e não flexibilizar, e não negociar a sã doutrina, é porque ela é proveniente do céu. Então, aquilo que veio do céu é imutável. Tanto que Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a doutrina, ela é imutável. A sã doutrina é imutável. E aí Jesus disse: a minha doutrina, o meu ensinamento, não é meu, mas daquele que me enviou. E aí veja a segunda parte do que Jesus diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Então a sã doutrina é a vontade de Deus. Então como é que a gente vai flexibilizar? Por exemplo, honra a teu pai e a tua mãe. É um mandamento de Deus. É uma doutrina de Deus. Então nós não podemos alterar. Não matarás. É uma doutrina de Deus. Não adulterarás. É uma doutrina de Deus. Então essas coisas, elas jamais podem ser flexibilizadas, elas não podem ser alteradas e nem devem ser alteradas. Nós estamos numa escola bíblica dominical, estudando o quê? A Bíblia. Não estamos estudando uma ideologia de teólogo A, teólogo B, uma filosofia de fulano, de Beltrano. Não, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. E ainda bem, graças a Deus, que nós temos esse privilégio de portas abertas, não sei até quando, estudar a palavra de Deus de forma bem clara. Então, quando nós falamos de doutrina, a palavra doutrina é ensino. Ensino. E aí o que é que Jesus diz? Que o ensino dele, o ensino de Jesus é a vontade de Deus. Então jamais pode ser alterado, jamais pode ser flexibilizado. Nós vamos agora para Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, e intitulamos o controle de qualidade doutrinária. Veja bem, havia uma preocupação, tanto do apóstolo Paulo como dos cristãos, a respeito do controle da qualidade doutrinária, porque existiam muitos ensinamentos naquele momento. Muitos livros tinham sido produzidos. Aquela região era uma região riquíssima do ponto de vista cultural. Era a filosofia grega,
era o direito romano. Então existiam muitas produções literárias. E aí o que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Olha, esse texto é importantíssimo para nós, porque nós estamos vendo, nos dias de hoje, uma flexibilização em relação à doutrina, que é algo assim doloso. Doloso. Não é nem uma coisa acidental, é uma coisa proposital. E nós vamos ver o item aqui, exatamente esse item: desvio doloso da sã doutrina. Mas agora nós vamos ver controle de qualidade doutrinária. Romanos 16, 17 e 18. Vejam o que é que diz: rogo-vos, irmãos. Portanto, o apóstolo Paulo está falando para crentes, está falando para cristãos. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Agora veja a palavra dura que o apóstolo Paulo diz: desviai-vos deles. Desviai-vos dele. Tu no teu cantinho e eu no meu. Desviai-vos dele. Não vai xingar ele, mas simplesmente não vai ter comunhão doutrinária com aquela pessoa, pensando que o que ela está ensinando é igual à palavra de Deus. Noteis os que promovem dissensões e escândalos. Essa palavra escândalo no grego significa pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. E aí o apóstolo Paulo dá a ficha desse tipo de liderança. Olha o que ele diz: porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Vem com conversinha bonita, aquela coisinha floreada, mas é o que? Conversa fiada. Mentira. Essa palavra lisonjas significa aquele tipo de liderança que é puxa-saco. Chega uma pessoa, aí começa a querer puxar o saco, não interessado na alma daquela pessoa, mas o que aquela pessoa pode proporcionar financeiramente. Aí o apóstolo Paulo diz: com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Ora, o que isso significa? Um controle de qualidade doutrinária. É a mesma coisa nos dias de hoje. Quando a gente faz um estudo desse, é com qual objetivo? Controle de qualidade doutrinária. Ou será que tudo que se ensina aí está certo? Pode se praticar? A sã doutrina, a origem é o céu. Agora, quem quiser seguir, siga. Livre e espontaneamente. Agora, querer alterar para o seu bel prazer, estabelece uma teoria e aí vai pensando textos bíblicos para encher aquela teoria.
E quando alguém pega outros textos que não estão naquela teoria, aí aquele castelo cai, se dissolve. Por quê? Não tem consistência, não tem base. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele revela o objetivo da doutrina. Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Dois objetivos: exortação e convencer os contradizentes. Porque veja os embates que os apóstolos tiveram na propagação do Evangelho. E eles permaneceram o quê? Firmes. Foram até as últimas consequências. O único apóstolo que teve morte natural foi o apóstolo João. Com 96 a 98 anos. Foi preso na ilha de Patmos. Foi o único apóstolo que teve morte natural. Os outros foram todos sacrificados. Todos foram mortos. Então, retendo firme a palavra fiel, que é conforme, de acordo à doutrina. Então, o mundo transmite um ensinamento. Aí você vai checar. O que é que Jesus diz a respeito desse ensino? Jesus ratifica ou Jesus retifica? Uma letra só muda o sentido. Se Jesus ratifica, cumpra. Se Jesus retifica, não cumpra. Não faça. Jesus é o parâmetro para nós que somos cristãos. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso professor, ele é o nosso mestre. Então, como é que eu posso ensinar algo que a pessoa vai ler na Bíblia e dizer: olha, pastor, isso não está na Bíblia, como é que o senhor está ensinando? Então, o objetivo da doutrina são dois aqui: para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Teve um cristão chamado Apolo, que ele era poderoso e eloquente nas Escrituras. Refutava os judeus dentro das Escrituras, provando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Apolo. Está lá no livro de Atos. Hoje à tarde, como dever de casa, pegue lá e pesquise. Apolo, poderoso e eloquente nas Escrituras. Agora vamos para Tito, capítulo 2, versículo 1. Em sintonia com a sã doutrina. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz aqui. Em sintonia com a sã doutrina. Quer dizer que nós devemos ser coerentes. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que não convém à sã doutrina. Como é que um líder vai falar? Ele está manipulando. Ele está mentindo. Ele está querendo enganar. Ele está querendo enrolar. Então, em sintonia com a sã doutrina, tem a ver com ser coerente, ser convicto do que ele está transmitindo. Se ele não acredita, vá fazer outra coisa. Ele não é obrigado a ser pastor, mas se ele for pastor, ele tem que ensinar
o que Jesus mandou. E não inventar e as pessoas pegarem a Bíblia e ver que aquilo não está sendo ensinado. Tito, capítulo 2, versículo 1. Veja aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Agora uma pergunta. Isso é somente para os líderes? Ou isso é válido para os cristãos, de um modo geral? Evidentemente que é válido para todos os cristãos. Aqui cada um representa uma família dentro de casa. Então ele vai ser um porta-voz da sã doutrina dentro de sua casa. Ele vai transmitir a sã doutrina dentro da sua casa. E outra coisa, desde pequenininho. Por exemplo, eu fico feliz. Lucas, ele é um ministro de música. Ele é um levita. Começou pequenininho aqui na primeira igreja batista do Jordão. Foi batizado, acredito que foi por mim, não foi, Lucas? Não sei qual ano. Até para não denunciar os cabelos, mas isso não é problema, porque Lucas é novo, agora, mas já está com algum cabelo. 87, pronto. O ano que Gilmazinho nasceu, 37 anos, que ele completou agora, no dia 4. 37 anos. E ele é o quê? Um ministro de música. Fica propaganda lá no Pará. Propaganda o quê? A sã doutrina. O que ele aprendeu aqui na primeira igreja batista do Jordão, desde pequenininho. Eu citei um exemplo aqui de Lucas, não é desmerecendo nenhuma outra pessoa, não. Apenas porque ele é nosso visitante hoje especial aqui. E Silvânia até esqueceu de apresentar o irmão. Exatamente. Lucas sempre quando vem aqui é um visitante, como todos que vêm aqui também. Então, o que é que diz aí? Em sintonia com a sã doutrina. Tito 2:1. Repetindo, o que é que diz aí? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se não convém à sã doutrina, fique calado. Muito bem, mano. Fique calado. Exatamente. Tito, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Como diz aí a versão aí? Como diz, meu irmão? Tito 2:1. Mesma coisa. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se você não sabe a sã doutrina, é muito melhor ficar calado do que dizer uma coisa e depois a pessoa olhar na mente e ver que não tem nada a ver, né? Aquilo ali. Agora vamos para Tito novamente. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele teve um carinho todo especial nas cartas, nas exortações. E veja aqui em relação a Tito. Veja o que é que ele diz. Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8. Comportamento diante da exposição da sã doutrina. Olha o que ele diz. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra, primeiro, integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Se ele não quiser aceitar, que não aceite, mas que a gente tenha dito aquilo que a palavra de Deus
deseja que fosse dito. Olha qual o comportamento diante da exposição da sã doutrina. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra o quê? Integridade. O que significa isso? Eu sou um pastor e ao mesmo tempo sou um professor de biologia da Universidade Federal de Pernambuco. Aí na igreja eu falo de criação. E na universidade, sou professor de biologia, vou falar de evolução. Eu não estou sendo íntegro, porque não muda se é criação aqui, é criação nas universidades. Então, se o pastor, ele é pastor e é professor, ele tem que ensinar o que está correto. E outra coisa, e não querer fazer um sincretismo, juntar duas coisas, que é água e óleo, não se misturam. Jesus nunca falou de evolução. Ele falou o quê? Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Então Jesus fala de Criador. E aí eu sou um pastor e ao mesmo tempo professor na universidade, professor de biologia. E aí eu vou ensinar sobre evolução, eu não estou sendo íntegro. Íntegro é aquela pessoa inteira, que é em qualquer lugar suas convicções. Ele não é um camaleão que muda conforme a ocasião. Ele é na igreja uma coisa, ele é no trabalho uma coisa, ele é na universidade uma coisa. E o que é que diz aqui o apóstolo Paulo? Na doutrina mostra integridade, sobriedade. O que é sobriedade? Vamos pensar, o que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa lúcida. É uma pessoa que sabe o que está fazendo, o que está dizendo. Ela não está, como se diz assim, embriagada. Por que a cachaça tira a sobriedade de uma pessoa? Porque tira o quê? A lucidez. Então, dentro da doutrina, a gente deve andar com os pés no chão, lúcidos, e não embriagados, como se a gente não soubesse o que nós estamos seguindo. Sóbrio, sabendo o que está lendo e o que está transmitindo. E outra coisa, eu não estou inventando nada não, está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, exortando quem? Tito. Olha o que ele diz: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã, e não conversa fiada. E a gente vê tantos crentes fazendo piada com assuntos da Bíblia. Eu não aceito. E eu mudo logo de assunto, se vier com piada dentro de assuntos sérios. Então, linguagem sã e irrepreensível. Olha aqui, para que o adversário se confunda. O adversário aqui, nesse momento, ele não é o diabo, não, mas o adversário, aquele que está confrontando você na sã doutrina, para que ele se confunda. Ele diz: olha, eu vou parar para pensar o que esse fulano está dizendo. Naturalmente que quem orientou aquela pessoa foi Satanás. Por exemplo, no jardim do Éden, qual foi a proposta da serpente? Que Eva poderia comer do fruto, conheceria o bem e o mal,
e seria igual a Deus, e não morreria. O diabo confrontou o que Deus havia dito. E aí o que aconteceu? Eva caiu. Quantas pessoas hoje abrem a boca e dizem: a serpente me enganou? É que não soubesse? Para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, o comportamento diante da exposição da sã doutrina está escrito aí. É muito importante para nós estamos numa escola bíblica dominical. Estamos estudando nos detalhes. Porque quando o pastor está pregando, ele não entra em detalhes, até por conta do tempo, que entra no estudo da escola bíblica. Entra realmente nos detalhes. Isto é, mergulha mais profundo, vai procurar o que realmente lá a palavra de Deus tem a dizer para nós. Agora, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 4, que eu falei anteriormente, mas agora vou dizer contexto, é o desvio doloso da sã doutrina. Significa desvio doloso da sã doutrina? Propositadamente. Quantos líderes hoje não falam mais em pecado? Por quê? Não, porque tem fulano, que fulano vai ser confrontado com isso, vai ficar com raiva e vai deixar de ir para a igreja. Isso é um desvio proposital, doloso, da sã doutrina. Se a pessoa entra nessa porta, ele vai ouvir aqui coisas diferentes, coisas do céu. Porque se for para ouvir igual, ele vai ouvir lá fora que tem gente assim ensinando aquilo que o diabo gosta. E aqui nós vamos ensinar aquilo que o diabo não gosta. 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4. Veja o que é que diz. Todos gravem em cada um desses textos, é fundamental. Olha o que diz. Porque virá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Mas aquele pastor, ele prega doutrina. Eu não vou para aquela igreja. Ele prega doutrina. Ele prega contra isso. Ele prega contra aquilo. Ele prega contra idolatria. Entendeu? Porque virá tempo. Aí eu pergunto, será que nós chegamos a esse tempo? Entendeu? Veja, Lucas está falando, trazendo experiência lá do Pará. E o que foi que ele disse? Chegamos a esse tempo lá. Em qualquer lugar. Isso é um desvio doloso, proposital da sã doutrina. Para quê? Para que isso? Preocupado com números e não com qualidade, com pessoas realmente convertidas, transformadas, crentes de verdade. É muito fácil ter uma multidão de fachada. É muito fácil. É muito fácil. E aí o que é que ocorre? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha o que é que diz na continuidade. Mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Eu vou para tal lugar porque eu vou ouvir coisas agradáveis. Aquele pastor não combate o pecado, ele não fala a respeito disso, não fala a respeito daquilo. Entendeu? Então, ele vai ouvir coisas agradáveis. Se ele vai ouvir uma coisa que confronte a vida pecaminosa, o pecado de um modo geral, aí ele não vai querer. E aí o que é que diz? Mas tendo grande desejo de ouvir coisas
agradáveis. A verdade para essas pessoas agora é desagradável. É exatamente aquelas pessoas que parece que está escrito: me engana que eu gosto. Mas o apóstolo Paulo não está falando isso aqui, olha aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas, à mentira, à historinha, à conversa fiada. Desvio doloso. O que é um desvio doloso? Proposital. Quando uma determinada liderança, ele se desvia da doutrina, ele está fazendo dolosamente, ele está fazendo propositadamente. Por quê? Porque ele sabe que no seu público, como é heterogêneo, tem muitas pessoas ali que não vão gostar. Ele está falando a respeito de determinados assuntos. Aí ele não fala, silencia, não ensina, propositadamente. E o apóstolo Paulo, ele disse isso aqui. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas, às mentiras. O apóstolo Paulo, quando ele se despediu dos anciãos da igreja de Éfeso, que hoje é uma parte da Turquia, cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo foi pastor lá numa igreja aproximadamente 3 anos e alguma coisa. E aí ele deixou e se encontrou com esses anciãos na cidade de Mileto. E os anciãos queriam que o apóstolo Paulo voltasse a ser ministro lá em Éfeso. Aí o apóstolo Paulo, ele, dentro da resposta que ele deu para os anciãos, ele disse o seguinte, já registrado, Atos 20, 26 a 27. Atos, capítulo 20, versículos 26 a 27. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Portanto, no dia de hoje, vos protejo que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E o que é o conselho de Deus? É a exposição da sã doutrina. Veja uma coisa importante, o apóstolo Paulo não diz, olha, eu estou limpo do sangue de todos porque eu construí templos suntuosos. Eu fiz tantas visitações. Não. O que tranquilizou o apóstolo Paulo, e veja o que é que ele diz. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Sã doutrina. Privilegiou aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, que é a sã doutrina. Jesus, quando foi interrogado pelo sumo sacerdote, veja o que é que ele diz sobre a doutrina. João 18, 18 a 21.
João, capítulo 18, versículos 18 a 21. Isso é o interrogatório, a resposta de Jesus ao sumo sacerdote, quando ele foi interrogado. João, capítulo 18, versículos 18 a 21. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Olha, vocês estão aí conectados, né? Ou estão temporariamente fora do ar. Repetindo, então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua... Se a doutrina de Jesus fosse igual à do sumo sacerdote, por que ele ia interrogar Jesus a respeito da doutrina? Ele já sabia, é a mesma coisa. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus, olha a resposta de Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo. Transparência. Eu tenho falado abertamente ao mundo. Aonde Jesus chegou, ele doutrinou. Ele doutrinou no deserto, ele doutrinou na praia, ele doutrinou nas casas, ele doutrinou na igreja. Em todos os lugares ele doutrinou. Aonde ele chegava, ele ensinava. Sempre. E não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo. Eu tenho falado abertamente ao mundo. A continuidade diz: eu sempre, isto é, continuamente, ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei de oculto. Ele nunca temeu ensinar o que deveria ser ensinado. Aí veja, ele retorna uma pergunta para o sumo sacerdote. Olha o que Jesus diz: por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que lhes falei, eis que eles sabem o que eu disse. Aí Jesus está dizendo, por que pergunta a Jesus? Pergunta a Fátima, ela sabe o que Jesus falou. Pergunta a Damiana, Damiana sabe o que Jesus falou. Pergunta a Manuel, Manuel sabe o que Jesus falou. Agora a pergunta é a seguinte: será que realmente a gente sabe o que Jesus mandou? Porque é uma grande responsabilidade quando as pessoas perguntarem para nós. A gente está numa escola bíblica dominical. A gente tem que sair daqui um pouquinho melhor do que a gente entrou. A não ser que entrou no ouvido e saiu no outro. Porque as pessoas lá fora vão nos perguntar. E Jesus disse isso: olha, por que você está perguntando a mim, sumo sacerdote? Pergunta a Pedro. Pergunta a Tomé. Pergunta a Mateus. Pergunta a Tiago. Eles sabem o que eu ensinei, eles estavam comigo. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que lhes falei, eis que eles sabem o que eu disse. E tem na sequência, no contexto, um fato interessante. Quando Jesus dá essa resposta ao sumo sacerdote, sabe o que ocorre? O servo do sumo sacerdote dá uma bofetada em Jesus. Deu uma bofetada em Jesus. Aí sabe o que Jesus disse para o servo do sumo sacerdote? Por que me bates? Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me bates? Jesus ensinou, mesmo levando
sou. E ele perguntou para o servo do sumo sacerdote: se falei mal, dá testemunho do mal. Foi que eu falei de mal. Mas se eu falei bem, por que você está me batendo? Mesma coisa nos dias de hoje. Se Jesus ensina contrariamente a muitas coisas que o mundo está fazendo aí, por que criticar Jesus? Por que bater em Jesus? Quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Mas é o que Jesus ensina. E quantas vezes o pastor, que ele é o responsável, o instrumento de transmitir a palavra de Deus, ele termina o culto, aí o fulano diz: mas hoje foi cajado. Cajado? Por que cajado? Se o pastor ensinou o que todo mundo em suas Bíblias leu. E por último, veja bem, qual é o tema? O tema é o seguinte, voltando para a gente entender agora o final: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí onde entra o papel da Bíblia? Agora, vamos dizer. O registro da sã doutrina. A Bíblia é o registro da sã doutrina. Por isso que a gente não deve fugir da Bíblia. A Bíblia explica, a própria Bíblia é o registro da voz do céu, que aqueles homens colocaram num pedaço de papel, no pergaminho, no papiro, até a invenção da imprensa e ser produzida no papel, e a gente ter o acesso hoje, inclusive eletronicamente. Manuel, por exemplo, ele está ali, ó. A gente pensa que Manuel está vendo besteirinha ali no celular. Ah, não, ele está lendo a palavra de Deus, eletronicamente. Então, quando as pessoas no culto estiverem lendo no celular, não critique, não. Ele não está vendo outras coisas, não. Hoje é um instrumento, como foi instrumento o papiro, o pergaminho, o papel. Hoje é o celular. Qual o problema? A palavra de Deus hoje é disponibilizada. Eu mandei para vocês. Eu mandei esse estudo. Está tudinho no grupo. Quem está seguindo aí, está seguindo, eu mandei, eu disponibilizei. Na sexta-feira. Mas o registro da sã doutrina, Jesus também falou com propriedade sobre isso. Lucas, o que não é o Lucas daqui, Lucas, capítulo 24, versículo 27, versículos 44 a 48. Olha o que é que diz aí. Lucas, capítulo 24, versículo 27, versículos 44 a 48. Olha o que Jesus diz. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Começando por Moisés, o registro da sã doutrina. O Antigo Testamento falando a respeito do Messias, e Jesus agora diz de forma bem clara. Mas continuando, versículos 44 a 48. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Olha o que Jesus diz: que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito
na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Existiam outras obras literárias, mas Jesus especificou a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo, isto é, o Messias, padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então os judeus não tinham nenhum privilégio. O judeu que se convertesse ia para o céu. O judeu que não aceitasse não ia para o céu. Por que pregar em Jerusalém o Evangelho? Jesus está dizendo aqui: arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O povo judeu é privilegiado, recebeu o Antigo Testamento, precisa se pregar para ele? Não. Olha o que Jesus diz: começando por Jerusalém. E agora o que é que ele diz? Vós sois testemunhas destas coisas. Nós somos testemunhas dessas coisas. Não testemunhas oculares, porque nós não estávamos lá. Mas somos testemunhas auriculares. O Espírito Santo nos convenceu. Hoje Jesus habita em nosso coração. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos para ver. Se creres, verás a glória de Deus. Um dia a gente vai estar no céu. Jesus é real. E é isso que a gente tem que dizer para o mundo. E é isso que chateia o mundo, impacta o mundo. As pessoas não gostam. Por quê? Porque preferem viver no mundo das ilusões, no mundo da lua, no mundo da fantasia. E Jesus é pés no chão, é equilíbrio, é prumo. Muitas vezes nós somos tentados a fazer uma coisa que não presta, mas a gente para e pensa: olha, Jesus está em mim, por que eu vou fazer isso? Não vou. E se contém. E Jesus é o único freio para o mundo. Não existe outro, porque os outros todos podem fazer o que você quiser. E Jesus é o prumo, Jesus é o freio. Você quer fazer determinada coisa, mas espera aí. O que é que Jesus diz sobre isso? E aí você vai decidir. E aí nós vamos para Mateus 22, 29. Que eu extraí o tema do estudo de hoje. Mateus 22, 29. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Escrituras, o registro da sã doutrina. E o poder de Deus? O poder de Deus. O poder de Deus. Silvânia. O poder de Deus. Uma pessoa. Uma persona. Manuel. Damiana. E não é o poder de Deus porque eles dão testemunho. Eu não estou falando ainda a respeito disso. Eu estou falando do poder de Deus vivo. A nossa vida aqui, a gente respirando. Alguém já parou para pensar o que é a vida que Deus deu?
Isso é o poder de quem? De Deus. E a gente, para se converter, não precisa ver milagre, não. Olhe para você mesmo. Olhe a sua vida. Sinta a sua respiração. É tão bom você deitar, você sentir a sua respiração. Estou respirando. E aí você vai lá para Gênesis e soprou nas narinas o fôlego da vida. Nós somos o poder de Deus vivo. Cada um de nós. Não somos superior a ninguém, nem somos inferior a ninguém. Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o último texto do estudo de hoje. Olha, Silvânia, 10 horas. Horário britânico. Horário britânico. João 5,39. Esse pode ser o texto áureo do estudo de hoje. João 5,39. Sabe o que é que diz? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de vida. Repetindo, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Interessante, a Bíblia nos aponta para a vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que Deus coloque essas verdades em nossas mentes, em nossos corações. Ô Lucas, para a gente entrar nesse avião de 2024, a gente tem que entrar fortalecido, né? Fortalecido, né? Para chegar até o dia 31 de dezembro. Então a gente começou o quê? Com o pé direito ou com o pé esquerdo? Com o pé direito. Então que Deus coloque essas verdades em nossas mentes, em nossos corações. Retorno à palavra. A Silvânia, não há necessidade de verificação da aprendizagem. Todos estavam tão fitos no estudo que para que perguntar? Todo mundo já sabe o que foi falado. Que Deus nos abençoe. Amém. Silvânia tem a palavra.